Olá, pessoal! Estamos aqui de novo no nosso Chega Junto, um podcast semanal, todas as quartas-feiras, às 19 horas, né, Mônica? Isso, né? Como é que você fala? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo né? do horário que vocês vão assistir. Estamos aqui com mais um programa. Chega Junto, um programa 10. Isso. Nos siga no YouTube, Instagram, Facebook, aciona lá o sininho para receber as notificações do nosso programa. Nos siga no Instagram. No Spotify também. Estamos no Spotify também. Nos siga no Instagram, Aline Magaceron, Mônica Buteri, JC Rio Claro. Contamos com vocês, com a participação de vocês. E hoje nós trazemos uma pessoa extremamente especial e muito conhecedora do assunto. Conhece muito bem o microfone, fala muito bem e a gente aqui tá com uma responsabilidade. Nervosa, né? Exatamente. Temos uma mega responsabilidade. Afinal, filho de peixe, peixe é. Temos aqui hoje Serginho Carnevale. Sérgio Montenegro Carnevale, é isso? Montenegro Carnevale. Sim, Montenegro da mãe, Deus ele. Você deixou a minha mãe muito feliz com essa reverência ao Montenegro dela. Que legal. E ela tem poucos filhos também, né? Então, assim, poucos, né? 5. Uma creche. 5. Teve poucos filhos. Então, o Serginho filhos. Carnevale hoje está aqui com a gente. Eu gostaria que ele tivesse trazido o pai dele também. Sim. Radialista, vereador conhecido aqui, ex-vereador conhecido aqui de Rio Claro, mas infelizmente ele não pôde vir. Tá. E o Serginho vai contar pra gente hoje um pouco da história do ex-vereador Sérgio Carnevale, que muitos que já conhecem a história sabem os perrengues por qual ele passou. Então, seja bem-vindo, Serginho. Obrigado. Conta um pouco de quem é o Serginho. Bem-vindo, Serginho. E obrigado. Conta um pouco pra gente, seja bem-vindo. Bom, obrigado. Eu fico muito feliz por estar aqui com você, né? Que eu tenho muito carinho por você, pelos seus irmãos, pelo seu pai. Recíproco. São vocês. Eu me lembro de um recado que eu recebi logo quando comecei a minha carreira na rádio, de que o seu pai ouviu o programa, o teu irmão Guto me falou, a gente é muito fã do programa e tal, e eu fiquei muito honrado, muito feliz, né, porque o seu pai tem uma história aqui em Rio Claro também. E você, Mônica, tô te conhecendo agora, é um prazer todo meu. Achei a ideia muito bacana do podcast de vocês, porque eu acho que a vida é muito, na minha concepção, você é mais letrada, vocês são mais letradas nisso, mas na minha concepção a vida está muito, muito dura, muito atroz, muito triste até. Triste. Então a gente não dá muita bola para pessoas que conseguiram virar o jogo. E virar o jogo nem sempre é fácil. Aliás, muitas vezes é bem difícil. Não, é difícil porque você tem que tomar muita paulada. Muita porrada. E o não é pedagógico, né? Então, exato. É por aí. Eu fico feliz pela sua reverência ao meu pai. Meu pai é um homem que me inspirou e me inspira até hoje. Então, estou muito feliz por estar aqui com vocês e falando um pouco dele, enfim, a gente batendo papo. Que bacana. O Serginho, ele é radialista, né? Comanda hoje o Show do Meio-Dia, que era comandado pelo pai dele. Meu pai também está junto lá. O programa existe há quanto tempo? 60 anos. 60 anos. Seu pai está com quantos anos? Meu pai está com 84. 84 anos. Meu pai entrou quando... eu e meu pai, a gente tem uma similaridade de datas, vamos dizer assim. Meu pai, ele quando começou a fazer o Show do Meio-Dia, ele tinha 24 anos. Eu, quando comecei a fazer o Show do Meio-Dia, 24 anos e alguns meses. Eu comecei a fazer o Show do Meio-Dia com 25 anos e alguns meses. Que bacana. Meu pai, quando virou vereador, seu pai foi prefeito, naquela eleição, seu pai ganhou como prefeito. Meu pai, ele entrou como vereador com 43 anos. Eu entrei como vereador com 42. Então a gente mais ou menos... Eu acho que é a única similaridade, porque o meu pai é único, né? Meu pai, como brinco sempre, ele narrou ping-pong no rádio, né? Que é o que é pouco provável nos dias atuais. Você falar para um jovem, já contei essa história milhões de vezes, mas como é que se narra ping-pong no rádio? Lá vai, lá vem, lá vai, lá vem. Não tem muito nexo, né? Meu pai narrou xadrez. Para quem pratica, cada jogada que você faz, vai mexer a torre, o cavalo, o bispo, tal, leva um tempo para você analisar a jogada. Como é que era isso sendo narrado? Então meu pai narrava, e eu brinco com ele, que ele fazia a leitura da jogada, mexeu o bispo, voltamos aqui a meia hora com os nossos comerciais. Então era mais ou menos isso. Era um talento nato. Total, ele fazia... Rio Claro viveu uma época efervescente, né, de desafios diversos, né, aqueles para entrar no Guinness. Entendi. 24 horas de dança, 48 horas de piano, 24 horas de beijo, e tá
tocava lá o meu pai narrando o evento, não é? E olha o beijo, olha, beijou, e nesse, beijão, olha lindo. Que belo beijo, esse é de cinema, esse hein? Esse beijo tá muito boca fechada. Esse ganhou o prêmio Clark Gable. Esse, assim, a verdade, e tem outros 2 fatos pitorescos, entre tantos, do meu pai, que o meu pai narrou, por exemplo, batismo, na piscina, antiga piscina do Kelly, batismo, ele narrou. E eu brinco com ele, por favor, não fiquem bravos comigo. Deve ter muita audiência, né? Porque o pessoal fica curioso saber, né? Das coisas, né? Mas é que eu falo, é muita criatividade, né? Eu vou narrar isso, né? Mas narrar batismo? Narrava batismo e com comentarista ainda. Ele era convidado ou isso partia dele? A emissora chamava, né, pra fazer. Né? Hoje Rádio Clube, a antiga PRF2. Então a direção da rádio entendia que aquele evento, geralmente o evento também era pago, né? Então aí a emissora levava o locutor e tinha um comentarista que me espanta até hoje. O que falaria o comentarista? Bom, vamos lá, mais um fiel chegando na piscina. Realmente, Efésios 13, 14, sabe? Não tem muito nexo. E aí, ao mesmo tempo, o meu pai apresentou um programa para a comunidade japonesa. Detalhe, era um programa patrocinado pelo antigo Bar Yabuki, que era da Avenida 1, era mais para cima, depois os finalmente do Bar do Yabuki ficava na Avenida 1 entre Rua 5 e 6. Sim. Mas na época era outro logradouro, ainda na Avenida 1, e o meu pai fazia a apresentação desse programa, geralmente mais pro horário noturno, e ele falava nomes e músicas japonesas. Então, assim, como é que ele... Agora vamos tocar... Ele vai cantar a música tal. E eu falava pro meu pai, falei, como é que você apresentava? Como é que você pronunciava o nome? Geralmente são nomes difíceis, né? Com certeza. Ele falava, não falava nada. Só falava ali a propaganda e tocava a música e boa. Então, eram outras épocas, né? Eu acho que meu pai, se hoje... eu acredito piamente, se ele fosse um americano, ele seria um grande nome da história do rádio americano. Se o meu pai trabalhasse em São Paulo, ele teve convite, passou, inclusive, para trabalhar na Rádio Gazeta lá em São Paulo, mas da época ele tinha já 3 filhos pequenos, então ele não foi. Ele optou por não ir, né? Mas ele, se trabalhasse em São Paulo, seria um nome tipo Milton Neves, um nome expressivo no rádio, né? E ele fez de tudo mais um pouco. Então eu brinco com ele. Ele narrou carnaval. Carnaval é um pouco mais fácil. A Jovem Pan de São Paulo narra carnaval. Mas eu brincava com ele. Pai, como é que é narrar carnaval? Atenção, vê a baiana com lantejola branca, azul e rosa, sabe? E como o rádio tudo é uma imaginação... E é rápido também. E é rápido, ele fazia tudo. Ele fazia de tudo, fez de tudo. Eu não vou chegar no nível dele. Até porque também não saberia narrar ping-pong, mas... Lá vai, lá vem, acho que só fica entre nós aqui. Mas cada um é único, cada um tem o seu talento, né? Pois é, cada um tem... Você deve ter o seu talento também. Olha, estou em busca de... Mas ele me ensinou muito. Eu via de criança, meu pai... Quantas vezes eu vi meu pai entrevistando o seu pai? Então, isso era uma coisa que fez parte da minha rotina, né? Que legal. E o rádio é gostoso. Vocês estão fazendo nada mais nada menos do que rádio. Podcast é um programa de rádio. Só que com imagem, né? Com imagem e on demand, né? Você pega lá e vê a hora que você quer. Então, Só que a gente não fica narrando, né? Nada bom. Até o final do programa vocês vão narrar alguma... Serginho sentou pra cá, deu uma encostada pra trás, foi pra frente de novo, tomou com água. Com patrocínio de Marcos Cardoso Júnior. Patrocínio de Marcos Cardoso. Temos uma bala também, né? Uma balinha que a tirou Maria ganhou. Marcos tirou a bala de Serginho, mas tudo bem. Mas aconteceu. Mas enfim, deixa eu te perguntar, você falando por disso, favor. É muito bacana. Teu pai, radialista, vereador, Serginho, radialista, vereador, só que teu pai, ele foi vereador quatro mandatos. Serginho tá no? Primeiro. Fui 2 vezes candidato. Certo. Você vai ser candidato a vice-prefeito ou prefeito como seu pai? Porque teu pai foi candidato a vice. Eu vou cometer Meu pai foi, em 1988. Foi com o Caran. Valdemar Caran. Isso. Na época a eleição teve 6 candidatos. Tá. E teve o Azil Brocchini, Cláudio de Mauro, o Zé Crespo, Sérgio Guilherme, o Caran junto com meu pai e o Augusto Oflin. E o Azil ganhou. Tá. Cláudio segundo, Sérgio Guilherme em terceiro, Crespo em quarto, meu pai, Caran e meu pai em quinto e Augusto Oflin em sexto. Tá.
Eu tinha 10 anos na época, mas eu naquela campanha, eu vou cometer uma inconfidência, eu falei com 10 anos de idade, quem sou eu, que pretensão, eu não sou comentarista político, mas eu falei pro meu pai se não era muito arriscada a ideia dele ser candidato a vice-prefeito, porque eu tinha apenas 10 anos, mas eu não me lembrava de ter ouvido falar algo do Caran. E o Caran era um grande nome da política, né? Hoje faço essa meia-culpa porque o Caran foi várias vezes presidente da Câmara. Sim. Mas ele não era, para mim, tão conhecido quanto o meu pai, né? E eu achei que a estratégia do meu pai não foi tão boa, porque ele, em tese, jogou fora uma eleição para vereador que ele ganharia, porque a eleição seguinte, em 92, ele foi mais votado de novo. Exatamente. Então ele deixou de ganhar, né? Mas foi uma eleição que eu vi de perto, panfletei, na época podia boca de urna, então vocês estão vendo, sou moreno, palmito, né? Então fiquei no sol das 8 da manhã às 5 da tarde no domingo de eleição, imagine como é que fiquei na segunda-feira. Então assim, ele fez essa ideia, mas sinceramente hoje eu não pensaria como meu pai. Talvez eu seria um pouco mais pragmático. Tá. Penso eu. Eu acho que a gente acaba aprendendo, né? As lições que a vida vai dando vão moldando. Eu vejo muita gente postulando, quero ser vice-prefeito aqui, vice-prefeito ali, eu fico na minha. Dá um tempo, né? Deixa o tempo dizer, deixa o tempo ditar as regras também. Eu acho que sou muito na minha nessa situação, né? Que legal, bacana. E seu pai sempre foi muito polêmico, sempre foi muito combativo. Tal. E é isso que a gente gostaria que você falasse. Claro. Né? O pai do Serginho, ele sofreu 2 atentados. Sim. Eu queria que você falasse desses atentados, como foi e o que aconteceu, por de repente. Vocês sabem por que a gente sabe o que aconteceu, mas enfim, teve um julgamento até que foi feito, acho que em 2010, se eu não me falha. Mas recapitulando, o primeiro atentado que ele sofreu foi no dia 10 de janeiro de 2005. Isso. Ele tinha um escritório, uma sala, né? De uma sala comercial de um escritório que fica na Rua 2, entre a Avenida 1 e 3. Tá. Então ele saía muito cedo, meu pai sempre acordou muito cedo, né? Então ele pegava o carro, já ia para o escritório, tomava um café rápido e ia para o escritório para, inclusive, fazer o show do meio-dia. Meu pai sempre levou muito tempo para escrever o programa. O programa tem 3 horas, na época tinha, se não me falha, 4 horas. Então ele tinha que ter muito assunto para não ter vácuo, né, lacuna. O rádio não pode ter isso. Então ele quando chegava naquele local, na Rua 2, uma pessoa veio e deu um tiro nele sem falar nada. Esse tiro pegou aonde eu estou apontando, da armação do óculos, onde tem a junção de uma lente e outra. A bala pegou, entrou no nariz dele e saiu atrás da orelha, né? Na época, um dos médicos falou que a bala bateu no cérebro e saiu, né? Bateu no crânio, no osso e saiu, né? Se tivesse perfurado, talvez o meu pai teria sequelas, né? Ele talvez nem tivesse sobrevivido. Então, assim, ele teve isso. Aí vem, que eu acho que... Aí ele foi dirigindo até o hospital, né? Até a Santa Casa, ele pegou o carro, baleado, né? E foi dirigindo até o hospital. O cara... Daí ele ganhou um apelido também de Highlander, né? Pelo que eu tava vendo aí. Tinha uma comunidade no Orkut que chamava Só Kryptonita Mata Carnevale. Aí eu mostrei pro meu pai no hospital, ele riu. Ele falou, mas quem fez isso aí foi inteligente, né? Era um super-homem meio anos 60, preto e branco, assim, com a mão na cadeira aqui, mão na cintura. E aí o pessoal comentava, era até uma homenagem ao meu pai, né? Mas ele não perdeu visão, nada? Não, então o que aconteceu foi o seguinte, ele levou o tiro, ele começou, aqui uma área muito vascularizada no nariz, ele começou a jorrar sangue, ele tentou parar um ônibus, o ônibus foi. Ele tentou, aí parou um senhor com uma bicicleta, coitado, o senhor, meu pai falou, ele ficou mudo. Claro, ele não sabia o que fazer, ele ficou pálido. Aí meu pai falou, esse senhor não vai me ajudar, ônibus nenhum não vai me ajudar, eu vou entrar no carro e vou. E eu vou. E ele falou muito, eu acho, começa aí, vamos dizer, entre tantas histórias do meu pai, uma história que eu vejo que é de superação mesmo, que tem a ver muito com a proposta do podcast. E ele
falou, olha, se eu ficar aqui eu vou morrer, então eu vou pegar o carro. Não tenho nada a perder agora. Não tenho nada a perder, peço a Deus para que nenhum trabalhador cruze o meu caminho, porque senão eu vou ter que passar por cima. Exatamente. Então ele foi voando quase, né? E ele chegou na Rua 2 com a Avenida 15, ele virou na contramão. A Avenida 15, onde fica o pronto-socorro, sempre tem carro. Sempre. Sim. Eu já fiquei de madrugada lá, já fiquei início de manhã lá, sempre tem ônibus, tem carro, moto. Então, por sorte divina, ele não pegou ninguém, porque a chance dele ter atropelado alguém era gigantesca. Ele parou na contramão, eu vi o carro, eu recolhi o carro dele quando era um pouco mais adiantada a hora. Aí ele avisou o vigia, o segurança, que acho que era um guarda municipal, olha, avisem a minha família. E desmaiou, talvez pela adrenalina ou até pela perda de sangue. Quem o atendeu foi o Bruno Batistella. Tá. Finado Dr. Bruno Batistella. E aí o Bruno subiu na maca para tentar estancar porque o meu pai estava engolindo sangue. Tá. Para tentar estancar essa hemorragia. E o meu pai ouviu tudo. E aí vem a primeira pergunta. Eu falei, pai, você não teve medo de morrer? Ele falou, não, eu estava confiando no Bruno. Mas ele ouviu tudo, ele não estava sedado, não estava dopado, nada disso. Tá. O Dr. Bruno conseguiu estancar o sangramento e ele se recuperou. Né? E aliás, se confunde um pouco com a minha história no programa. Eu não sabia escrever o programa. Eu sabia apresentar. Malemar sabia apresentar. Mas o crime foi numa segunda-feira. Na sexta-feira, eu estava com meu pai no carro, na Avenida 7 com a Rua 3. E me veio a pergunta 3 dias antes, 2 dias e alguma coisa antes. Eu falei, pai, me ensina a escrever o programa, porque como você voltou a ser vereador agora, você vai ter que ir para São Paulo e eu escrevo, porque era um trampo pesado para o meu pai escrever o programa. Todo dia, né? Todo dia, e ele levava horas para escrever. Para fazer o programa, ele levava boas 8 horas para escrever, né? Então eu falei, pai, me deixa eu fazer. Você vai saber na hora certa. Bom, a hora certa foi quando a minha irmã Renata foi visitá-lo. Eu lá naquela apreensão, todos nós, no dia do primeiro atentado. Ela volta, Serginho, papai falou para você fazer o programa amanhã. Aprendeu na marra. E aí, para fazer a primeira frase do programa, eu levei 10 minutos. Então eu falei, meu Deus, eu não termino isso hoje. Tanto que fiquei de madrugada. Obviamente não saiu com a qualidade dele, mas saiu alguma coisa. Então o meu pai, o que me chamou a atenção também, além dele não ter ficado nervoso, igual ele falou, ele, claro, estava tenso, mas ele buscou a sobrevivência. Eu talvez não teria essa coisa de pegar o carro e ir, né? Eu não sei, acho que boa parte das pessoas não fariam isso. E por outro lado, ele lá no hospital, se recuperando, após um crime selvagem, bárbaro e tal, ele, fala pro Serginho fazer o programa. Quer dizer, ele se preocupou também com isso. Tava com outras coisas na cabeça. Então ele foi, para mim, um cara que eu até hoje paro para pensar e vejo que ele teve uma coragem. Isso do primeiro. Do segundo foi até pior. Foi um ano depois, praticamente. Foi um ano e meio depois, né? Foi dia 29 de julho de 2006. É a mesma pessoa? Então, isso a polícia não soube determinar. No segundo, a polícia teve investigou e fez aí a apuração dos fatos e chegou a um mandante, e a quem supostamente fez o crime, mas houve um júri e esse júri absolveu metade dos envolvidos, né? Mas isso é com a justiça para ela definir. Agora, da segunda vez, ele saía da Rádio Clube, ele e o Dalton Paciulo, os dois faziam um programa de sábado, era um programa mais musical, era 2h30 da tarde, meu pai pegou o carro, o Dalton entrou no banco de passageiro. E aí eu vou falar na visão dos dois, né? Da visão do Dalton, o Dalton me contou que começou um cheiro muito forte, um barulho, quando meu pai ia ligar o carro, um cheiro muito forte de queimado, e o Dalton virou pro meu pai e falou, Sérgio, o motor tá pegando fogo, o motor tá explodindo. E aí nisso que ele perguntou, meu pai caiu em cima do ombro do Dalton. Aí o Dalton viu que ele estava ferido, sangrando, desceu do carro e começou a gritar pela vizinhança. Alguns vizinhos ouviram e já chamaram a polícia. Na versão do meu pai é tudo igual,
mas ele falou que estava tentando ligar o carro e começou a sentir um cheiro muito forte de pólvora, de pele queimada e um barulho. E aí ele falou, o meu corpo caiu pro lado. Ah, ele nem viu, então? Não, foi por trás os tiros, né? Os tiros foram agrupados e por trás. Foram 4 tiros, 2 na base da língua, um no braço, nesse braço, teve uma fratura exposta, e o outro ele perdeu o dedo mínimo da mão direita. E o Dalton chamou a vizinhança, daí ele percebeu que 2 dos 4 tiros tinham pego nele. Inclusive o Dalton, segundo falaram, estava pior que o meu pai. Porque ele pegou uma artéria bem vascularizada também e ele não estava bem. Meu pai foi num carro de polícia, o Dalton foi numa Blazer e meu pai foi num Gol de polícia. E aí o Dalton, meu pai, no carro, ouviu os 2 policiais falando, corre, o Sérgio vai morrer, meu Deus, que estrago que fizeram no Sérgio, meu Deus, o que fizeram com ele e tal. Meu pai ouvia tudo. Eu perguntei pro meu pai o que ele pensou na hora. Ele segurava pedaço do dedo dele para tentar um eventual reimplante. E aí ele perguntou, ele falou, você achou que você ia morrer? Não. Mas nenhuma hora eu fiz a sua pergunta, mas nenhuma hora estava certo que você não ia... Não achei que eu ia morrer. Pedi para minha mãe, minha avó, que já era falecida em 2004, e ele falou eu estava confiante de que não aconteceria nada. Não era a hora dele mesmo? Já o Dr. Badra, que o atendeu no plantão, o Dr. Badra me chamou meus 2 irmãos, que ele estava no plantão na Santa Casa, e chamou e falou, falem com seu pai. E nós falamos, né? Cada um falou no ouvido do meu pai, né? Porque o meu pai achava que ele já... o doutor achou que ele ia morrer na tomografia ou na ressonância. Ele até colocou um colete para entrar junto com meu pai, porque achou que o meu pai ia morrer dentro do exame. E esse tiro da língua, pegou por onde? Por aqui, por assim? Aqui, do lado. A bala passou entre jugular e carótida. Nossa! Passou, um médico de Limeira que atendeu meu pai, falou que o meu pai ganhou sozinho 10 vezes aquela Mega Sena dos Estados Unidos. Aquela Mega Millions. Que a distância é mínima, eu acho. Passou pelos 2 lados. E aí ele... as nossas pregas vocais, né, que bem pode explicar a doutora Maria Inês Reder, que é a minha fono e do meu pai, as nossas pregas vocais vibram dessa forma. A do meu pai ficou para um lado e a outra parou e a outra mexia. Então ficava um hiato entre uma e outra, onde meu pai falava soprando. 1, 2, 3, desse jeito. 1, 2, 3, desse jeito. Impossível para alguém entender normalmente, muito menos um radialista. Então ele teve que operar, onde a prega vocal que estava afastada foi invertida, parada e a outra vibrando. Então assim como meu pai fala hoje. Diferente da gente que as 2 vibram, a dele uma só vibra batendo na outra. Entendi. Então ele fez fono. Para fazer fono, ele teve que reaprender a engolir, a beber água para não cair no pulmão. Então ele e o meu pai, ele não teve nenhum dia, eu não vi, que ele reclamou, porque a minha mãe tinha que bater a comida para ele, toda a comida tinha que bater no liquidificador. Então um bife, um arroz, um feijão, tudo era uma papa para ele. E ele engasgava muitas vezes. Então ele tinha que pegar uma bolinha com umas ranhuras para ele apertar, segundo a fono, a Maria Inês. A Maria Inês é ótima. Ótima, maravilhosa. Para dilatar o canal de onde passaria a comida e fechar, como se fosse um respiro fechando para não entrar a comida ou água no pulmão. Mas ele, diante mesmo dessa situação debilitada, porque ele emagreceu 40 quilos. Realmente, ele emagreceu bastante. Muito. Então, assim, ele não reclamou nada. Eu me impressiono com isso também, né? Porque em nenhum momento ele chorou, se lamentou, se fez de vítima. Nada, vezes nada. Então ele foi pacientemente fazendo. Na época que ele voltou para a rádio, ele operou, e aí a Maria Inês, eu estava com ela e com meu pai. Ela falou: Sérgio, hoje você volta para a rádio. Meu pai não queria voltar. Acho que também ficou, né, quanto tempo fora? 9 meses fora.
Aí eu falei, não, você vai voltar. E na época o Jornal Cidade fez uma cobertura, uma foto dele, com o braço aberto, linda foto. Que bacana. E ele era a volta da voz, que era o meu pai, como se fosse um Frank Sinatra. Você sabe que a gente já tem feito alguns programas e é o mesmo perfil que a gente vê nas pessoas, né? Nenhum se coloca no posicionamento de vitimismo. Não. Nenhum deles. Eles aceitam aquela situação e segue em frente. Segue em frente, né? Luta para que seja, para que aquilo seja todos que a gente entrevistou, superado, né? É verdade. Não tinham essa postura. E até é assim, interessante a gente levar isso para as pessoas, né? Que é a aceitação daquilo que é. É que se Deus está dando aquilo é por alguma razão, né? Se a gente está tendo que passar por isso é por alguma razão, né? Ele não se lamentou. E isso é uma... A gente vê isso nas pessoas. E vocês, de sucesso. Filhos? Como é que vocês foi viram isso? para você? Que pra vivia mim, com ele, né? O tempo inteiro. Eu levei ameaça na rádio. Enfim, foi uma situação que eu vivi um dia após o outro. Porque era incrível que toda vez que nesse período eu tinha um dia bom, o dia seguinte era pior. Mas não tinha um meio termo. Então você vivia com medo. Sim, eu vivia com medo. O tempo inteiro, por causa do seu pai, que não estava bem, as ameaças. A gente andou com segurança, eu dirigindo o carro, vendo uma moto, por exemplo. Aí quem atirou no meu pai estava de moto, estava na garupa de uma moto. Todo mundo de moto, vocês já Então aí eu pegava, olhava, eu contava. Pô, é o segundo quarteirão que esse cara tá atrás de mim. Aí eu falava pro segurança, escuta, tem um cara 3 quarteirões. Mas esse cara, 3 quarteirões, ele tava trabalhando, ele nem sabia quem eu era, nem sabia que aquele carro tinha alguém com essa história. Mas né? O seu medo era... Daí eu falava, e eu pensava, Deus que me perdoe, graças a Deus isso não aconteceu, mas próximo quarteirão eu vou jogar o carro em cima. E assim, você ficava duro no volante. O tempo inteiro. Chegou num ponto que eu não sei se vocês tiveram histórias iguais, chega num ponto que você aperta um botão mesmo, sabe? De pensar, poxa, se for para acontecer, que aconteça, né? Mas cansa de viver assim, demais, né? Demais. A gente morava num apartamento aqui em Rio Claro, era incrível que tinha 2 porteiros lá, até uma parte mais cômica. Um porteiro era muito amigo meu, sim, ele era muito engraçado. Então ele me recebia sorrindo. Quando ele me recebia sorrindo, significava que estava tudo bem. O outro já tinha uma cara mais brava, né? Parecia um sujeito mais sério, tal. Um bulldog, né? Meio assim, bravo, tal. Aí ele falava, Sérgio, teve uma ligação aí com não sei o que tal, você já mexia a espinha, né? Então eu vivi um dia após o outro. Né? Isso durou quanto tempo, mais ou menos, Serginho? Olha, entre o atentado e a investigação da polícia, digamos, chegar num caminho, levou 9 meses. E aí eles ameaçavam a família inteira? Eu tava mais na linha de frente, né? Então eu tava trabalhando em rádio, então era mais fácil eu ser o alvo, né? Você é o mais velho? Não. A Luciana, Renata, Maurício, eu e o Fábio. Tá. Então eu sou o vice-caçula. Quase caçula. Eu sou o vice-caçula, mas a gente via o sofrimento do meu pai. A sua mãe era viva? Minha mãe era viva. Minha mãe falou, olha, eu não aguentaria o que seu pai aguentou, não. Ela falava. Aliás, a minha mãe, ela ia ver o meu pai no hospital, ela entrava, minha mãe morria de medo do hospital. Morria de medo de anestesia. Minha mãe era uma pessoa que ia em dentista sem anestesia. E também não me pergunte como, mas ela ia... de todos os tratamentos então, aí possíveis. Já tem um DNA forte. Mas aí eu topo tudo, menos ir fazer um procedimento. Canal assim. Ninguém merece. Mas a minha mãe chegava, via o meu pai, oi Sérgio, você tá bom? Tal, Deus ali, tô bem, tal, não sei o que, mas tá tudo bem, teve dor, dormiu bem, dormi, fazia um checklist rápido, básico. Então tô indo embora. Meu pai dava risada, né? Porque sua mãe tem medo de hospital, não quer ficar nem 2 minutos. E ele convidava ela. Fica mais um pouco, Deus Eli. Fica mais um pouco, ele não queria. Ela não queria ir embora. Então, assim, meu pai, ele a gente viu o sofrimento dele. Mas esses atentados é devido ao tipo de programa que ele fazia na rádio? Não. Era do... Foi a parte política dele. Né? Segundo que a polícia na época apurou. Eu posso discordar da decisão judicial, e discordo. Né? A decisão, mas foi feito um júri popular. Então, enfim, mas nós vimos o sofrimento dele. Ele teve...
diversas privações. No primeiro atentado ele teve que passar por uma cirurgia grande de bucomaxilo, né? Porque ele quebrou o maxilar ou a mandíbula. Ficou um pouco aqui assim, cuidado ou não? Não, ele ficou... A dicção dele ficou um pouco mais truncada. Tá. E ele teve mais problemas com deglutição mesmo. Então, por exemplo, dos atentados, isso foi em 2006. Não sei se tem a ver com a proposta do podcast, mas nesse ano, meu pai engasgou em abril com uma bomba de padaria. Porque a deglutição dele nunca mais foi igual. A sorte que eu estava em casa. Eu e minha irmã. Minha irmã ficou desesperada. Eu fiquei muito preocupado. Pedi para minha irmã ficar atenta no telefone. Eu liguei. Eu fiz 3 vezes a manobra para desengasgá-lo. E aí ela já ligou pro SAMU. Na quarta, eu falei, meu Deus, eu pensei assim mesmo. Esse homem superou um monte de coisas. É como uma bombinha de padaria. Uma bomba de padaria. Né? Com a ameixa, pior, a ameixa da bomba de padaria. Foi a vilã da vez. E aí eu falei, não, tem que fazer agora. Fiz com tudo, ele desengasgou. Então até hoje ele tem reflexo disso. Entendi. Né? O que nós não engasgamos no comum, no habitual, ele... Um copo d'água ele pode engasgar. Complicado, né? Isso Fácil, até hoje, né? Até hoje. Então ficou uma sequela. Ele perdeu o dedo. A voz dele, se vocês pegarem no YouTube o Acesso do Velo em 78, a voz dele é diferente da voz que você ouve hoje em rádio. Imagino. Ainda mais porque era o Velo, né? Nossa, ele era bom. Sérgio Carnevelo, né? Chamava ele. Então ele era muito famoso. E aí a gente, né, até questionou assim, mesmo com esse problema aí do seu pai na política, você entrou pra política? Porque, bom, apesar que hoje a política está muito mais visceral, eu acho, né? Ela está menos, digamos, ideológica e mais visceral. Né? A opinião contrária, se a minha opinião é contrária à sua, a gente vai brigar agora. Então, e brigar forte. Não era dessa forma, as brigas aconteciam, mas não na minha opinião, não de uma... Não tão abertas. Não né? De uma maneira de ruptura mesmo, né? Entendi. De você deixar de conversar com família, amigos, excluir pessoas no Instagram. Não acho que era assim. Política mesmo, né? Porque a política... Era uma coisa mais ideológica mesmo, né, talvez. Porque a política é a arte do bem comum. Então você brigar, né? Para mim, apesar de ser político, ser filho de político, eu nunca briguei com alguém. Eu nunca dei causa, para melhor ainda dizer, de uma ruptura e briga com alguém por causa de política. Eu acho que política, futebol, religião, o básico você não discute. Claro. Mas é o mesmo princípio do futebol. O sujeito briga por causa do futebol, mas o atleta que ele está defendendo, daqui a pouco vai defender o time rival. Exatamente. E na política também tem troca de cadeira, não é? Então assim, você não vai... quem não se gostava se abraça amanhã. Se abraça amanhã. A política é assim. Mas você, assim, mesmo com tudo que aconteceu com seu pai... Eu peguei uma outra época, né? Você pensou assim, mas nunca mais quero mexer com isso. Tava na veia, né? Tava no não, sangue, você nunca né? pensou isso. Porque às vezes a gente fica tão traumatizado que você quer largar tudo e fazer tudo diferente. Mas eu acho que foi um fato, do que houve com meu pai, foi um fato muito pontual, foi um fato horrível, fato detestável, deplorável e todas as palavras que são possíveis para colocar. Mesmo no ambiente da internet, eu vou deixar para os internautas de vocês nominarem isso. Sim. Mas foi um fato que foi pontual, foi inclusive investigado, teve vamos dizer, um julgamento. Então, eu vejo que quando eu entrei na política, eu não cheguei a pensar nisso, assim, como, não, isso aconteceu com meu pai, vai acontecer comigo. Não, nem de acontecer com você, mas mesmo ficar, né, ficar receoso. Receoso. Talvez isso seja um pouco do gene que eu herdei do meu pai, que eu não conhecia que eu tinha herdado dessa forma. Talvez. Eu não tive esse... não tive esse medo. Acho que era para eu ter saído em 2012. Mas o meu pai tentou em 2012. Tentei em 2016 e em 2020. Então, foi uma coisa comum. Quando criança, eu brincava de eleições no pré-primário. Então já tá no sangue mesmo. Já era algo que eu gostava. Por 10 anos de idade, que petulante, né? Falando com meu pai. Falar sobre o... Não ia dar certo. Pois mas era isso. E fala pra mim, os mandantes, o mandante, os atiradores e tal,
Você perdoa eles pelo que eles fizeram? Você tem essa grandeza de perdoar? Eu sei quem é, eu perdoo porque ele vai se ver lá com Deus, vai se ter a justiça divina. Eu penso isso, sabe? Eu não posso. É óbvio que eu não penso exatamente igual o meu pai pensa, né? Meu pai sentiu a dor. Teu pai, então, você acha meu pai, eu acho que ele. O meu pai é um ser muito. Meu pai é um ser. Eu não posso dizer que isso não causou problema para nós. Isso foi uma coisa que causou problema para a profissão dele, para todos nós, pra né? Vida particular. Causou sequelas para todos os meus irmãos, para mim, para meus irmãos. Então isso é uma coisa que foi uma coisa absurda que aconteceu. Para dizer uma palavra mínima, né? Eu vou talvez falar algo que meu pai falaria. Uhum. Que é o que eu penso. Talvez ele pensa isso. Uma vez a gente conversou sobre exatamente essa sua pergunta e ele falou: Sérgio, ele me chama de Sérgio. Sérgio, eu toco a minha vida. Exatamente. Deus sabe o que faz. Pontuou dessa forma. Parecia um caboclo na beira de um rio, com um chapéu, vendo a movimentação do rio e fala: Deus sabe o que faz. Um sábio. Bem isso. Eu penso que não tem muito. Por exemplo, você precisa empurrar. Vocês precisam empurrar um carrinho de compra na descida? Fazer força para levar para baixo? Não. Então, assim, você vai desejar, na minha concepção, o mal. Para alguém que já está. Para alguém que já está. Verdade. Né? Já está em queda. Então eu não tenho. Vai chutar cachorro morto, né? Aquele negócio de. Nem só isso, né? Nem seria isso, mas seria assim: eu vou. Muitas vezes quando você deseja o mal para alguém, você pega o veneno para si, né? E eu não vou pegar, independente do que houve, do que aconteceu, que nós sabemos o resultado, nós sabemos o que aconteceu, mas eu, sincero e honestamente, eu vou colocar uma carga negativa e que me causou tanto mal. Por exemplo, hoje eu consigo falar disso. Eu não tenho problema em falar sobre as minhas mazelas. Eu não tenho mesmo. Acho que eu talvez herdei isso do meu pai. Mas eu hoje consigo falar. Se vocês perguntarem o programa inteiro sobre isso, eu vou responder. Uhum. Mas é uma carga que hoje eu já não levo. Eu levo como uma experiência minha. Eu levo como, por exemplo, eu aprendi a ser um sujeito melhor. Eu aprendi a cuidar do meu pai, ver meus irmãos cuidando do meu pai. A nossa família se uniu, se fechou mais. Então eu tô vendo o copo muito mais cheio. Eu tô vendo não tão vazio. Vejo com um filetinho de água ainda. De longe, mas vejo. Mas eu vou desejar mal. A minha vida ia se paralisar. Que é uma superação isso, porque não é todo mundo que consegue enxergar a vida dessa forma, não. O Tid, que veio falar sobre meditação, sobre espiritualidade e tudo mais, ele comentou aqui no nosso programa que quando você tem uma desavença com alguém, tudo, e você mantém essa raiva, mantém essa ligação, esse ódio, você não perdoa, você vai estar sempre ligado a ela. Você continua ligado a essa você pessoa. Você vai estar sempre ligado, né? Então, se a pessoa pensa em você e você pensa nela, aquilo vai aumentando. Por isso que a gente fica carregando o peso do outro. Eu não troco calçada, não, sobre isso. Né? Ótimo. Isso é muito bom. Minha vida seguiu. Eu não tenho... É uma boa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta hoje pro meu pai, mas eu lembro que a gente conversou uma vez e ele falou naquela visão poética que eu dei, mas ele falou daquele jeito. Deus pertence à vida, eu não sou... Você vê que é um desapego até. É um desapego dos acontecimentos da vida, né? Ele entregou a vida para Deus mesmo. Ele foi ele teve o que as psicólogas falam muito melhor do que eu vou falar agora, a resiliência, né? Aprendeu com... Ele teve, né? Ele teve. Mas eu acho que aí é uma questão de eu acho que é que vocês entendem disso. Vocês estão tendo contato direto com essas situações e eu vejo, por exemplo, a minha mãe faleceu em 2013. A minha mãe sabia que a situação dela estava grave. Ela teve um câncer de pâncreas. Mas ela se manteve firme. Eu só vi ela chorar uma vez. Mas quando ela chorou, levou 1 minuto e meio.
Ela já limpou a lágrima, já comeu, Serginho, pega tal coisa lá pra mim e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a pessoa no momento, no momento desse limite, vocês vão dar o diagnóstico, mas a pessoa acaba descobrindo que tem uma gavetinha lá chamada resiliência. Opa, tem que aguentar o tranco, porque se eu me lamentar, eu tô frito. Quando, né, eu falo sempre, porque no acidente da minha filha não tem como eu não falar. Sim. Né, que ela foi atropelada, quase morreu. O pessoal já deve estar careca de saber. Já, Eu não sabia. Enfim, quando eu vi ela naquele estado, eu só entreguei para Deus. Então, eu acho que é isso que o seu pai fez. Pode ser. Num momento de muita dificuldade, você é impotente. Você tem que falar, acho que você imagina o seguinte, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu tô na mão de pessoas que podem me ajudar. Eu fiz um eu tenho que acreditar que essas pessoas vão me ajudar realmente. Ou o Bruno Batistella. Você tava lá, sabe assim? Eu tinha vários amigos que estavam juntos. Eu acho que isso foi se é essa a mecânica ou a dinâmica do que houve com meu pai fez um esforço mental muito grande, porque meu pai sempre foi uma pessoa mais centralizadora, né? Lembrem-se. Por isso que eu tô falando. Às vezes mesmo. Você achou que ele era e às vezes ele tem esse lado mais desapegado, né? Pode ser. Ele viu também. E meu pai sempre gostou muito de nós como filhos, muito da minha mãe. Então ele viu todos nós assim. Você estava até comentando que os atentados que ele passou, o AVC que ele teve, vários assim até. Teve um AVC hemorrágico e ele teve 2 isquêmicos, né, que foram anteriores, um deles inclusive na rádio, né? Eu apresentando o programa com ele teve um... Que coisa, não? Ele teve você comenta que a perda da sua mãe foi muito mais... Foi pior. A perda ele, né? da minha mãe... É muito tempo junto, é muito amor envolvido, é muita cumplicidade. A companheira também, dele, né? Tudo ali. Meu pai teve 48 anos de vida com a minha mãe. É a vida. Entre namoro e casamento. É uma vida. Eu acho que o meu pai, ele caiu, ele teve eu já falei isso pra ele, não é novidade pra ele, a vida dele entrou num parafuso, uma queda livre. Por isso, até no nosso programa de rádio, né, porque ele é o dono, apenas sou mão de obra barata, o meu pai, ele na queda livre que ele teve, ele me fez ver daquela doença do coração partido, né? Da síndrome do coração partido, se não me falha. De muita gente que tem um relacionamento muito grande, perde um ente querido, a pessoa entra em parafuso. O meu pai só não caiu de vez. Meu pai entrou numa queda livre. Meu pai parou de cair. Eu não digo que ele subiu. Ele parou de cair quando a minha sobrinha Estela nasceu, em 2015. É a única neta. Vida, única neta. Né? Então uma vida, aí ele parou de cair. Mas ele estava em franca queda, sabe? Meu pai emagreceu muito. Depois disso, emagreceu muito. Nisso ele teve dengue hemorrágica. Tudo bem que não foi um fator que ele provocou. Ele teve aí os 2 acidentes isquêmicos e o hemorrágico. Que do hemorrágico, vamos dizer assim, vendo o copo não tão vazio, meu pai no dia seguinte que fui visitá-lo, eu tenso, preocupado e tal, fui visitá-lo e foi na UTI do São Rafael. Quando eu entrei na UTI, era um esquema diferente, havia anos que eu não entrava em UTI, e eram vários leitos, né, separados por cortina. Eu naquela ansiedade, lavando a mão rápido, tal, para vê-lo, tal, eu entro no ambiente e fico caçando onde ele estava, né, procurando onde ele estava. De repente eu ouço uma voz desse lado aqui. Sérgio, o que você tá fazendo aqui? Vai fazer o programa lá, pô, tá na hora. Eu olhei para ele lá sentado com o avental do hospital. Pô, hora aí, meu. Tinha sofrido AVC hemorrágico menos de 24 horas atrás. Eu falei, puxa vida, tá bom, né? Ele tá em ordem, né? A gente conversou, ele várias vezes pontuou, vai no programa, pô, vai embora. Não, quero ver você, esquece o programa. Não, vai embora, pô, tem gente lá esperando. A importância do programa, isso também. Que é o 6º filho dele. Então, eu acho que grande parte disso é esse programa. O trabalho é muito bom para todo mundo. O programa foi a vida dele. Porque ali tinha muita troca também, né? Muita coisa. Ele era a vida dele. E ele saiu, assim, do AVC hemorrágico, por exemplo. O AVC dele é exatamente igual ao do Arlindo Cruz. Que, salvo melhor juízo, até hoje está numa cama.
Nossa. E incomunicável. Ele não fala, né? Não. Ficou... E o meu pai tá vivo, fala, lê melhor do que eu. Seu pai tem 7 vidas, né? Ele já torrou algumas. Highlander. Já torrou umas, mas ele tem... Acho que meu pai tem pensando, não entrando, mas só pensando no aspecto religioso, ele tem alguma coisa muito importante. Que bacana. Ele foi levado a estar aqui para fazer. Porque eu não acredito que uma pessoa venha para ser para-raio de sofrimento. Eu acho com certeza, eu acho que ele é um cara que tem um legado aí que ele tanto teve que viver. O programa ele traz tanta informação, traz tanta coisa. E quantos anos tá aí? São 3 horas de programa, né? Eu tava falando com o Serginho das 11 às 2. Isso é um serviço que presta para a comunidade. E é o que a gente tava falando da rádio, né? Acho que a rádio nunca vai morrer, né? Não. A rádio a gente não tem, às vezes, essa percepção do que você tá fazendo no programa. Quando eu e a Aline, a gente recebe a resposta de, poxa, eu não conhecia isso. Uma pessoa que seja, que você toca, já valeu. Um serviço. Já valeu. E você trabalha muito com pessoas mais simples, né? Que gostam daquilo, que querem participar. E às vezes isso não tem é muito uma importante. outra forma de conhecimento e nada. Isso é muito importante, não é à toa. Eu me lembro de uma senhora, uma cena do primeiro atentado. O primeiro atentado teve um fato que, assim, eu fiquei muito abalado. Os dois eu fiquei, mas o primeiro eu fiquei muito mais do que o segundo. Imagina. E o segundo foi mais grave que o primeiro. E aí eu estava encostado numa mureta de uma antiga firma de odontologia, bem na esquina da Rua 2 com a Avenida 15. Aí passou uma senhora, tinha 2 amigos na minha frente, e aí passou uma senhora, um deles era o Dalton, né? O Dalton infelizmente falecido. E aí uma senhora falou... Como é que tá o Sérgio Carnevale e tal? Daí os dois já responderam, eu só observando a senhora. E ela falou assim, e como é que tá o Serginho? Meu Deus do céu, começou a chorar. Eu falei, dona, tô aqui na sua frente. Então assim, eu vi que aquilo era muita gente torceu por ele. No segundo atentado, eu tava no restaurante A Camine. Eu tava voltando, parei na Tanger para comprar uma chuteira. E aí eu recebi a ligação da minha irmã Luciana. Minha irmã falou, chorando, desesperada. Imagine uma ligação desesperada. Era aquela. E aí eu me lembro da moça, tadinha, a moça da Tanger, e falou assim, olha, mas você vai perder a promoção da chuteira. Eu falei, vou, não tem problema nenhum. Saí correndo, comecei a receber SMS, isso foi em 2016, não tinha WhatsApp. Força, seu pai tá contigo, Deus tá contigo e tal. Chego lá em casa, o carro de polícia estava parado na frente de casa. Entro, a minha mãe desesperada, minha irmã, sim, um cenário de guerra mesmo. Aí eu peguei e pedi pro policial, que depois ele virou bombeiro, que era o Catelani, Marcelo Catelani, que é quem eu mando um grande abraço para ele, que nem ele sabe o bem que ele me fez. Eu já falei isso para ele. Gratidão é sempre bom, né? Eu a vida inteira serei grato a ele, porque ele fez um gesto que nem ele talvez imaginou, mas acho que tem a ver aí com coisas que eu nunca vou saber exatamente. Eu no passageiro, né, no banco de trás, eu coloquei a mão no ombro dele e falei, policial, deixa eu perguntar pro senhor uma coisa, como é que tá o meu pai? Eu, com o coração na boca, né? Com medo da resposta. Eu com muito medo perguntei. Aí ele falou assim, olha, seu pai... o estado dele é grave, ele levou 4 tiros, então daí já vinha aquela, né? Mas ele está consciente. Quando ele falou a frase, ele está consciente, parecia que uma mão tinha se colocado no meu ombro, onde me veio a certeza que ele ia sobreviver. Quando eu chego no hospital, eu vejo meus 2 irmãos, o Fábio e o Maurício, 2 irmãos homens, né? A Renata foi junto comigo e a Luciana ficou em casa. Eu vejo os dois, obviamente, com toda a razão do mundo, desesperados. Eu cheguei e bati no ombro deles e falei, escuta, pode erguer essa cabeça, ele vai sobreviver. Sei lá de onde eu estava tirando aquilo. Mas quando o Catelani falou, olha, ele vai sobreviver, me veio uma força interior muito grande. Deu. Eu sei. Existe, né? Existe, eu tô falando que eu senti com a minha filha. Não foi? A partir do momento que eu entreguei ela, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu andei igual uma louca no hospital, mas eu tinha certeza. Nenhuma. Eu saí lá fora na Santa Casa, perguntaram pra mim, eu respondia, não, ele sofreu 4 tiros, tal, não sei o quê, sem bambear a perna. Tudo tem sua hora, né? Não era a hora dele.
né? Eu tinha certeza disso. Sinceramente, eu achei que ele não iria nos deixar, não. E eu acho que sim, que ele deve ficar muito tranquilo, porque ele está deixando a maior herança dele para você, que é o programa. Pois é, mas eu preciso aprender a narrar ping-pong. Mas isso aí agora ajuda também. Ó, precisar, tudo a gente que vai você passar, o Serginho. Bateu. Lá vai, lá vem. Lá vem. Narrar ping-pong agora, você tira de letra, viu? Pode ser. Mas era desse Vai jeito. variar um pouco. O nosso tempo chegou. Estamos fim, assim, mas... não é o programa, não é o show do meio-dia com 3 horas de duração. Eu Estamos tenho combustível com 1 hora. Aqui, vocês querem? Eu sei. Vamos te chamar de novo. Foi 1 hora de uma conversa muito bacana, eu acho. Foi. Assim. E você, Serginho, você perdeu sua namorada faz pouco tempo também, né? Faz acho que uns 6 meses, 8 meses, 1 ano? 8 março para agora, novembro. Foi uma fatalidade também, e isso aí eu acho que mexe muito com a gente. Nossa, não consigo nem imaginar. E assim, o que você deixa pra gente? Como é que é o Serginho? O que pensa o Serginho hoje após a perda, após tudo que ele passou com o pai, nessa levantou profissão, a vida, exatamente. ou nunca caiu, nessa ou profissão sempre de manteve. política maluca que a gente vive hoje, trabalhando com o pai, com o filho do pai aí, o 6º filho. Né? Cuidando do meu irmão mais velho. Exatamente. Seu irmão mais velho. Conta pra gente. Eu deixo a seguinte questão. Eu segui a minha vida. Eu não me fechei para a vida. Certíssimo. Eu acho que o tempo é o melhor dos melhores remédios, como todo mundo fala, mas eu não vou ficar numa frase de caminhão. Eu acho assim, o tempo é muito relativo. O tempo, para mim, talvez não seja o seu tempo, não seja o tempo da Mônica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem sempre nós vamos reagir de acordo com o que a outra pessoa acha que a gente deva reagir. Perfeito. Eu acho que esse é o principal detalhe, porque assim... É um peso grande, né? É um se a peso, gente pegar nisso. Mas eu segui a minha vida. Eu não deixei a minha vida se acabar, se fechar. Certíssimo. Foi a minha receita. Talvez essa receita não surta efeito para alguém que queira, numa mesma circunstância, falar, não, eu tenho que levar X tempo. Exatamente, vou viver o luto. Mas não sei o quê. A grande questão que eu deixo como reflexão para quem assiste é a seguinte, qual é o tempo? 1 ano? Qual o tempo que você vai se dar, né? Qual é o tempo que você vai se permitir se recuperar? 1 ano? 2 meses? 6 meses? E infelizmente as pessoas acham que tem um tempo. Só que quando você questiona essas pessoas, elas não te dão um tempo. Exatamente. Então me fala qual é o tempo. Qual é o tempo que eu tenho para recuperar minha vida, para encontrar uma outra pessoa, para seguir adiante? Qual é o tempo? 1 ano? A pessoa não vai responder. Não, isso entendeu? Então veja só, né? é 1 ano. Eu vou fazer um desafio até jocoso. É 1 ano. 1 ano bissexto ou não bissexto? Se eu encontrar uma pessoa 364 dias antes, depois do fato, ou seja, 1 dia antes de dar o ano. Não pode. Não pode. Volta amanhã, passa mais tarde. Não, óbvio que não. Então assim, eu acho que boa parte da minha reconstrução se deve a talvez um gene que eu descobri dessa tal resiliência do meu pai e da certeza de outra coisa que eu herdei do meu pai e da minha mãe, mas principalmente do meu pai nesse aspecto. A minha mãe, não se enganem, minha mãe era uma mulher maravilhosa, uma mulher empoderada, firme, forte. É verdade. Eu tenho muito a aprender com ela. Mas do meu pai eu aprendi a vontade de viver. E eu não vou, me desculpe, deixar de viver, me privar, porque alguém vem com uma fórmula mágica, supostamente mágica, falando, não, vamos... fica mais 1 ano deitada na cama. E assim, de uma coisa que você não tem como controlar, né? Não. Que não vai voltar. Que por mais que você quisesse que voltasse, não volta. Mas está decidido, não tem como voltar. Mas o tempo, cada um tem o seu. Respeite o seu tempo. Perfeito. Siga a sua vida sem medo.
e sem medo de julgamento. Eu não tenho porque, nenhum por exemplo, medo disso. Quando acontece às vezes alguma coisa trágica, você acha que você tem que ficar no luto permanente. Todo mundo acha que você... Tem muito aí julgamento. Te vê muita com gente outra, tem né? que ser assim, Tem assim, muito assim, sommelier de luto. Sim. Exato. Muito sommelier. Nossa, mas você tá sorrindo 4 vezes mais do que eu sorriria. E daí? Parece que a gente tem que ser, né? Você tem que viver triste, né? Que você tá condenado a viver naquele luto a vida inteira. Eu não sou, desculpe, mas eu não sou, para não atrapalhar o tempo seus, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, respeite o seu tempo, respeite o seu luto, talvez, né? Mas siga a sua cabeça. Eu tenho muito orgulho, eu não sei se eu tenho tantas coisas que, se vocês me chamassem por um programa, vamos falar sobre o que você se orgulha em você. Eu não sei se eu teria tempo para a gente levar 1 hora. Talvez eu preencheria o programa em 10 minutos. Mas eu tenho muito orgulho do sujeito que me tornei. A sua trajetória. E da minha reconstrução, do meu ressignificar força, né? da vida. Você conseguiu. Exatamente isso. Então, assim, eu segui a vida. Muito bom. Não acho ruim quem não seguiu a vida, não vou julgar, mas eu segui a minha. Assim como também não quero ser julgado. Mas por que você não esperou? Não. Eu não tenho que esperar nada. Não, eu tenho. Nós temos que meu ter tempo, é perfeito. Nós temos que ter pressa de viver. Sim. Pressa, não frescura em viver. Por quê? Porque senão você só sobrevive, você não vive. Por exemplo, pegue o caso do meu pai. Ele acordou para trabalhar, foi trabalhar e quase não voltou para casa. Eu tenho sim que ter pressa para reconstruir minha vida. E assim fica uma reflexão para quem está assistindo. A vida é tão Tenha pressa. rápida. Nossa, mas é tão rápido. Eu tenho pressa para ser feliz. E vou ter, sempre. É isso que eu deixo como reflexão. E eu queria que você falasse aquela frase de novo do seu pai, porque eu gosto de anotar as coisas. Qual? Quando ele falou que segue, Deus... Ele falou assim, Sérgio, né? Sérgio, eu vou te falar, por que eu vou desejar mal para alguém? Deixa a vida seguir, Deus vai saber o que fazer. Deixa seguir. Eu não vou perder tempo com isso, não. Mais ou menos isso que ele falou. Ele nunca, em nenhum momento ele falou assim, não, desejo que aconteça tal coisa, desejo que isso... Não, nada. Deixa seguir. Eu gosto de ver a postura das pessoas que saem de momentos difíceis. Eu acho que ele não se igualou, né? Muito bom. Acho que é isso. Mas é isso, Serginho. Foi maravilhoso. Foi ótimo, adorei. Aprendi muito, viu? Mas que honra. Eu que aprendi com vocês. Eu acho que a gente conseguiu aqui. Eu só aprendo aqui. Eu tô ficando chorona. Eu já falei pra Aline. Somos todos passionais. Daqui a pouco vamos pegar um lenço de Marcos Cardoso e vamos chorar. Eu fico chorona aqui no programa. Mas eu acho que é uma homenagem que a gente tentou passar, que tentou fazer pro seu pai. Obrigado. Da história dele, que é uma história de vida forte, uma história de vida de superação. Importante para a cidade, né? Com esse programa. Se ele tivesse vindo, seria ótimo? Seria, mas talvez não... Ele não se sentisse bem, ou ele não conseguiria passar exatamente o que um filho sentiu, e a emoção, e o amor. Ele vai assistir o programa e ele vai ficar muito feliz com esse programa. Eu agradeço, vocês são muito... Eu não te conhecia, então muito prazer. Eu fiquei muito feliz de ver vocês. Eu admiro vozes femininas em programas de rádio ou de comunicação. Eu já te falei do teu pai, de você, dos seus irmãos e da sua mãe. Obrigada. Mas eu fico muito feliz, e a proposta é essa. Se de repente, igual você falou fora do ar, se uma pessoa, até no ar você falou, né? Se uma pessoa for tocada com o que a gente conversou, já está valendo a pena. Está valendo, porque toda a vida é preciosa. E vai valer muito mais a pena do que, sei lá, quantos que possam eventualmente, com algum azedume e amargor, criticarem. Mas por que tal? Não, esses a gente ignora, a gente finge que não existe. Bom, a Aline já é do meio aqui, mas eu não. E eu tive que
para estar aqui hoje, eu tive que, né, também tirar isso. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer, não vamos pensar muito e vamos esquecer julgamento, porque a gente tá quase virando uma blogueira também, né? A gente tá ficando entrevistadora. Enfim, isso para mim era difícil. Eu falei, quer saber? Eu também tenho pressa de viver. Eu também. E vocês, se ficar... Quem sou eu para falar na fila do pão para vocês? Mas vocês... Eu já fui entrevistado algumas vezes e... Vocês têm um dom muito importante na comunicação, de fazer o que está desse lado se sentir à vontade. Eu fiquei muito à vontade com vocês e venho quando vocês chamarem. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente que agradece. Depois desse elogio, não, eu tô me achando ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o ano. Radialista aí de nome, ficar elogiando, pra quem nunca nem cantou no banheiro, tá ótimo. Mas legal. Serginho, muito obrigado. Imagine. Manda um beijo pro seu pai, pros seus irmãos todos. Obrigado. E... o Jornal Cidade, o JC, está sempre aberto para você. Você sabe disso, que você é sempre pessoa muito querida por todos nós aqui. O que você comentou da minha família e tudo mais é recíproco. Eu sei. Você sabe o carinho que o Guto principalmente tem por você e tudo mais. Os dois são todos. Mas eu ando me afinando melhor com o Eduardo. Ah, é? Agora vai se achar. Agora eu vou no programa dele também falar da festa lá, então tá tudo tranquilo. Para o Guto ficar com ciúmes. É Eduardo, meu predileto, no momento depois de você. Tá bom, então. Obrigada. Mas, gente, eu gostaria muito, Serginho, de te agradecer a presença, de você abrir o seu coração, falar um pouco da história do seu pai pra gente. Foi muito bacana. Sua força. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, às 19 horas. E eu gostaria muito de agradecer ao Serginho e que a sua carreira seja longa. A de vocês também. Que você não passe tantos perrengues como seu pai passou. Obrigado, eu preciso. Né, se Deus quiser. E que você seja muito feliz no que você escolher ser. Do jeito que você escolher ser e no tempo que você escolheu. No tempo que você escolheu. Né? É isso. Porque quem escolhe o tempo, quem faz nossa vida somos nós e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem Para vocês também, né? Você tinha uma área administrativa, tá fazendo podcast, você com um outro lado mais holístico, talvez, né? Deu para perceber, né? E você também na comunicação, que vocês sejam felizes. Eu, como eu te falei, desse lado aqui a gente tem uma série de experiências. Como já várias vezes me entrevistaram falando de política tal, e eu me senti muito à vontade. Acho que isso não é o básico, é o essencial para quem se dispõe a fazer um programa de entrevistas como vocês estão fazendo. Que bom. E venham quantas vezes vocês quiserem. Muito obrigado. A gente que agradece. Quarta-feira que vem, chega junto com a gente. Obrigado pela audiência. Obrigada, pessoal. Tchau. Até o próximo. Tchau.